Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, ou mais conhecido por Charles Ponzi. Nasceu em Itália em 1882 e viria a tornar-se uma das grandes figuras e das mais controversas da história financeira. O seu nome ficaria eternizado não por um grande feito económico, mas por protagonizar um dos maiores esquemas fraudulentos do século XX, ao ponto de o esquema Ponzi ter passado a designar em todo o mundo este tipo de fraude financeira. Antes de alcançar a infâmia, já tinha um passado marcado por pequenos delitos e prisões, mas foi em Boston, a partir de 1919, que encontrou a oportunidade que mudaria para sempre a sua vida e a confiança de milhares de investidores. Mesmo sobre isso que vamos falar hoje. Bem-vindo a mais um vídeo da WBW Economia e Sociedade, o teu espaço para pensar. Ponzi nasceu na Itália em 1882 e emigrou para os Estados Unidos, mais precisamente para Boston, em 1903. Foi também para Montreal, no Canadá, em 1907. E Ponzi sempre foi uma pessoa, digamos, algo problemática. Foi preso mesmo no Canadá por fraude e posteriormente em Atlanta por imigração e contrabando. Ele regressou à região de Boston em 1911. E esta ficha criminal foi tudo antes do grande esquema que lhe deu a riqueza. Em 1919, Ponzi percebeu uma oportunidade de arbitragem com cupons para selos de correios internacionais. Estes cupons eram enviados em qualquer carta e podiam ser trocados por selos no país do destinatário, para que não tivesse de pagar pela resposta. O que Ponzi percebeu foi que os tais cupons de selos eram muito mais baratos na Europa do que nos Estados Unidos. Isso porque, após a Primeira Guerra Mundial, a diferença de inflação entre as duas regiões deixou o dólar mais valorizado. A ideia era comprar cupons europeus, trocá-los por selos americanos e, posteriormente, por dólares. E o lucro chegaria a ser numa escala de 6:1. Para levantar capital para o negócio, Ponzi tentou um empréstimo bancário, mas foi rejeitado. Logo em seguida, apresentou a ideia a diversos amigos, com promessas de dobrar o dinheiro investido em 3 meses, em muito pouco tempo. Depois que abriu então a oportunidade ao público, oferecia lucros de 40% a 50% num prazo médio de 45 dias, uma coisa revolucionária. Para fins de comparação, os juros americanos, à época, andavam em torno dos 5% ao ano. Estamos a falar em quase 10 vezes a percentagem. Em janeiro de 1920, Ponzi fundou a Securities Exchange Company e teve 18 investidores no primeiro mês. Todos eles receberam o seu dinheiro de volta como prometido, pagos com valores depositados por outros investidores que já tinham entrado também na empresa. Ponzi nunca chegou efetivamente a investir nos tais cupons. Ponzi descobriu que havia um problema logístico neste modelo de negócios que tinha idealizado. Era difícil, logisticamente, trazer os selos da Europa e trocá-los por dinheiro nos Estados Unidos. Ora, isso não o impediu de continuar a publicitar este negócio e o modelo e, acima de tudo, a continuar a lucrar em cima da confiança dos investidores. Ora, o boom do negócio viria perto. Com números tão relevantes, o boca a boca fez o negócio crescer exponencialmente, chegando mesmo a ter um crescimento de 400% em um único mês. Ponzi chegou a empregar 6 pessoas, que ficavam dia e noite a registar o dinheiro que entrava e contratou também agentes que traziam ainda mais pessoas para a empresa. Nesta altura, todos os empréstimos eram devidamente pagos, o que só estimulava mais as pessoas a falarem bem e a recomendarem para outros. Conforme o esquema aumentava, Charles Ponzi tornava-se mais poderoso. O seu volume de depósitos bancários era tão alto que ele próprio tornou-se presidente da cooperativa de crédito. Ele utilizou o dinheiro para comprar propriedades, carros e, curiosamente, uma fábrica de massa. Além disso, expandiu os negócios para diversos estados da costa leste americana. Mas quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Ora, este santo foi um empresário que chegou a dizer que era impossível a Securities Exchange Company efetivamente gerar os lucros que prometia. Por via do destino, Ponzi chegou a processar o senhor, e processou e ganhou o caso, recebendo uma indenização de $500 mil pela compensação da difamação.
Algumas pessoas começaram a desconfiar e houve uma corrida para retirar o dinheiro da empresa. Como todos foram pagos corretamente, o público acalmou. Sempre foi muito bom a falar e a convencer os outros. Ponzi conseguiu escapar até mesmo a uma investigação oficial do estado de Massachusetts. Mas em julho de 1920, o jornal local Boston Post começou a investigar e percebeu factos estranhos. Em primeiro lugar, pelas contas do jornalista, para que o esquema não fosse um esquema, teria de haver mais de 160 milhões de dólares em cupons de selos a circular, quando o número não passava de 27 mil no mercado. Outro ponto era que não havia registros do próprio Ponzi investir o seu dinheiro na sua empresa. Depois desta reportagem vir ao de cima, houve mais uma corrida para levantar os fundos da Exchange Security. O valor foi muito significativo para a época. Ponzi acabou por pagar 2 milhões de dólares em apenas 3 dias para os investidores que queriam sair. Ora, aqui estamos no início do fim do esquema. O golpe de misericórdia, ironicamente, nasceu de uma decisão do próprio Ponzi. Para acalmar os ânimos e tentar manter a comunicação social a seu favor, contratou William McMasters. Ao analisar o negócio, o publicista começou a desconfiar e, depois de ter acesso a alguns documentos que provaram o esquema em pirâmide, vendeu a história para o Boston Post. Desta vez, Ponzi não conseguiu escapar. O dossiê do jornal mostrou as provas da fraude, além do seu passado sujo no Canadá. E no mesmo dia, a cooperativa de crédito comandada por Ponzi teve todo o dinheiro bloqueado. Pouco tempo depois, Charles Ponzi entregou-se às autoridades municipais e logo estava em liberdade sob fiança. Praticamente no mesmo momento foi preso pelo estado de Massachusetts, mas também pagou a fiança e aguardou liberdade. Ainda havia os crimes federais. Com medo de que ele fugisse, o fiador não confirmou a fiança para os crimes federais. Encurralou Ponzi e este declarou-se culpado por crime postal e cumpriu 3 anos e meio de pena. Quando foi solto, voltou a ser indiciado por crime de furto, embora que desta vez acabaria a ser considerado inocente. Ora, o estado de Massachusetts não considerou uma boa resposta e então recorreu do caso. O segundo júri viria a considerá-lo novamente inocente e só no terceiro é que efetivamente Ponzi voltaria a ser preso e agora iria cumprir entre 7 a 9 anos de prisão. Depois de cumprir os primeiros 3, acabou por conseguir sair em fiança. Saiu também do estado onde residia e foi viver para a Flórida, onde acabou condenado mais uma vez por um outro esquema que desenvolveu, desta vez no imobiliário, onde prometia um retorno de 200% em 2 meses. Ponzi foi devolvido a Massachusetts, onde terminou de cumprir a sua pena e acabou deportado para a Itália em 1934. Lá tentou vários esquemas sem sucesso, até que conseguiu um emprego com a Alitalia, uma empresa de aviação. O tempo na Itália não seria muito longo, pois com este emprego acabou por ir viver para o Brasil. A sua vida no Brasil não foi propriamente notória. Durante a Segunda Guerra Mundial, a inteligência britânica interveio nos negócios da Alitalia e, com o Brasil a favor dos aliados, a empresa foi encerrada. Sem dinheiro e com a saúde muito comprometida, Ponzi acabou por morrer no Rio de Janeiro em 1949. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junte-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!